pessoal, mais uma aula de empreendedorismo e inovação no agronegócio. E hoje o tema da nossa aula, continuando aquelas ferramentas de avaliação de oportunidades de negócio, para saber qual que é a mais promissora, vamos explorar a ferramenta Análise 360 Graus. A Análise 360 Graus é composta de duas partes. A análise do ambiente interno, que você avalia aquela ideia de negócio segundo os princípios das suas vocações, preferências e habilidades e conhecimentos. E o outro lado, a segunda face, é do ambiente externo. Você avalia aquela oportunidade de negócio olhando para o mercado, né? Ou seja, olhando para fora. Então a gente vai fazer nessa aula uma abordagem sobre o que é a análise 360, vamos falar de alguns conceitos presentes nos aspectos externos, vamos falar da pirâmide de Maslow, das necessidades humanas, quais necessidades nosso produto se encaixa. Depois vamos falar dos aspectos internos, vamos dar as dicas de utilização dessa ferramenta. Como de prática, vocês vão fazer uma atividade prática, né, de aplicação dessa ferramenta, um exercício prático, mantendo a mesma dupla do exercício anterior, e nós vamos dar dicas aqui para que vocês façam esse exercício também. Por isso a Análise 360 é uma ferramenta que te ajuda a decidir entre duas ou mais ideias de negócio que você esteja pensando em colocar em prática. Portanto, nós vamos trabalhar aqui, lembra daquela atividade da aula 11 que vocês fizeram a tabela de pontuação de ideias de negócio, onde em dupla vocês trabalharam com 5 ideias? Dessas 5, você, juntamente com seu colega de dupla, vão escolher duas ideias que vão ser trabalhadas na análise 360 e ao final vocês vão fazer um comparativo. Vamos fazer algumas explicações sobre a atividade que vocês vão desempenhar. A análise 360 graus não podia deixar de ser redonda, né, gente? Porque 360 graus, então ela é representada por uma mandala, onde o lado esquerdo, cor de laranja, representam aqueles aspectos internos da ideia de negócio a serem avaliados. E o lado direito, aqui, azul, representa os aspectos externos daquela ideia a serem avaliados. Vocês aplicam uma ideia por vez na análise 360. Vamos dar uma olhada no que diz aqui esses itens de avaliação no slide seguinte, dando um zoom em cada uma dessas metades dessa mandala. Vamos dar um zoom então aqui no lado que representa os aspectos internos, a relação daquela ideia de negócio com você empreendedor, você empreendedora. Então temos aqui 3 critérios para avaliar. O primeiro, o problema que a ideia do negócio resolve. Lembre-se que cada ideia de negócio tem que resolver um problema do cliente. O problema desse negócio representa uma de suas paixões pessoais, e aí você tem os critérios aqui do mais fraco até o mais forte, né? Não é uma paixão pessoal, acho que não, talvez não sei, talvez sim, e aí vem aumentando esses critérios até você dizer, na máxima pontuação aqui, tenho certeza que sim. O problema que eu resolverei com essa ideia, representa uma das minhas paixões pessoais, grandes paixões pessoais. O segundo critério, o problema representa, para você, empreendedor, um desafio intelectual, e aqui também vem desde o não até o máximo aqui, que é o sim, agora e continuará sendo no médio e longo prazo. Então, sempre vai ser um desafio intelectual a resolução desse problema, lidar com esse problema. Problema que você traz a solução para o seu cliente. Tá? O terceiro aqui, conhece muitas pessoas que pagariam pela sua solução, e também tem os critérios desde não conhece até sim, são contatos pessoais, etc. Agora vamos olhar para a metade direita da nossa mandala, aspectos externos. Quais são os critérios aqui que fazem você relacionar a sua ideia de negócio com o mundo exterior, ou seja, o mercado, né? Resolve o problema de muitas pessoas, a sua ideia? Dezenas, milhares, milhões e milhões. Qual é o tipo de problema, a necessidade que ela resolve? A básica, de segurança social, autoestima e a de autorrealização. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, explicar a questão dessas necessidades, tá? Qual é o alcance da sua ideia atualmente? Seria na sua cidade ou bairro, regional, nacional ou global? Qual é o benefício para o cliente? Requer uma demonstração da sua ideia para o cliente entender o benefício para ele? Requer uma explicação apenas para o cliente entender qual é o benefício? Só de ler, ele já entende o benefício que a ideia traz para ele? Ou só de olhar, viu a ideia, ele já entende rapidamente o benefício que ele vai ter com o seu produto ou seu serviço? Aqui fala do tamanho do seu mercado, né, em milhares de reais, milhões, centenas de milhões ou bilhões, para saber o tamanho, né, que esse negócio vai alcançar. Se é lucrativa, tem baixa lucratividade, média, alta ou altíssima lucratividade. E aqui, por último, se a ideia é inovadora. Então você vai dizer, não é inovadora, é inovadora na sua região ou no seu segmento, no Brasil, no mundo. Okay? Vocês viram que desse lado azul, do aspecto externo, a gente fala muito na questão do problema. E eu vou trazer uma frase aqui para vocês que vocês devem levar para a vida, gente. Se vocês pensam em empreendedorismo, vocês devem levar para a vida. E essa frase é do Vinod Khosla. Ele é um empresário, investidor do Vale do Silício, aquela região da alta tecnologia dos
Estados Unidos. Então, ele diz o seguinte: todo grande problema é uma grande oportunidade de negócio. Se você não tem, ou seja, não resolve um grande problema, você não tem uma grande oportunidade de negócio nas mãos. Ninguém irá pagá-lo para resolver algo que não é um problema. Então, essa é a chave do negócio. Toda boa oportunidade de negócio deve resolver um problema do cliente. Muitos empreendedores têm muitas ideias, mas não se atentam sobre quais problemas realmente eles estarão resolvendo com elas. Por que o cliente paga? O cliente paga para ter um problema solucionado. O cliente não é apegado no seu produto, ele é apegado na solução que aquilo traz para ele, na necessidade que aquilo atende a ele. A necessidade do cliente é um problema que ele precisa resolver. E o seu produto, a sua ideia de negócio, tem que resolver um problema. Então, quanto maior for esse problema, melhor a chance da sua oportunidade de negócio dar certo. Vocês lembram que tem um campo lá que fala de qual nível de necessidade o problema resolve? Agora a gente vai explicar isso. O ser humano tem diversas necessidades. E o psicólogo Abraham Maslow, em 1943, hierarquizou essas necessidades, da mais básica, ou das mais básicas, até as mais sofisticadas, mais simbólicas. Então ele dividiu e criou a pirâmide das necessidades de Maslow. Vamos dar uma olhadinha nessa pirâmide? Então esta é a pirâmide das necessidades de Maslow. Na base da pirâmide, as necessidades mais básicas do ser humano, que são as fisiológicas, as necessidades do corpo. Então, se eu estou com uma necessidade dessa sem estar resolvida, ela é a minha motivação predominante, ela é a minha maior urgência. Então, aqui entra alimentação, água, o sono, estar em dia, tudo que seja necessidade do corpo. Quando uma necessidade dessas está gritante, todas as outras se tornam menos importantes. As mais urgentes são essas. Uma vez que essas estão plenamente atendidas, a próxima necessidade na hierarquia é a necessidade de segurança. Eu preciso me sentir seguro, eu preciso ter, por exemplo, uma estabilidade no meu emprego, saber que eu não vou ser demitido a qualquer momento, eu preciso estar seguro perante a violência. Às vezes eu ter ali uma moradia decente me traz essa necessidade de segurança. Depois dessa satisfeita, me sentindo seguro, aí entram as necessidades sociais. Quando eu vou relacionar isso com a interação com os colegas de trabalho, com os clientes, com a chefia, a questão da família, dos grupos sociais, da comunidade onde eu vivo. Estando satisfeita essa também, a próxima necessidade que eu vou ter, ou aquilo que mais vai me motivar, é satisfazer a necessidade de estima. É eu ter um reconhecimento no trabalho, eu ter o orgulho e o reconhecimento de quem está comigo, a aprovação da família, a aprovação dos amigos, ser reconhecido na comunidade, eleva a minha autoestima. Estando isso tudo resolvido, eu vou me motivar a satisfazer minhas necessidades de autorrealização. Ter ali o curso que eu quiser fazer, a pós-graduação que eu quiser fazer, porque eu gosto, porque eu vou me realizar fazendo aquilo. É onde entra o lado também espiritual, eu vou me realizar espiritualmente, buscando ali uma religião ou uma religiosidade que mais me agrada. É eu ter ali os passatempos preferidos, praticar os meus hobbies, saber que eu estou tendo um crescimento pessoal, uma evolução como ser humano. No trabalho, eu posso ter ali um trabalho mais desafiante, vai me trazer aquela realização, ter diversidade, ter autonomia para tomar decisões, né? Não ter aquele trabalho também repetitivo, participar das decisões ali da empresa e saber que eu estou tendo um crescimento pessoal também no lado profissional. Agora vocês me perguntam, professor, o que isso tem a ver com negócios? Com o empreendedorismo. Eu vou explicar. Quando você pensa em abrir um negócio, você está oferecendo um produto ou serviço que vai atender a uma necessidade do seu cliente. Melhor dizendo, vai resolver um problema do seu. Quanto menor o grau ali na pirâmide, quanto mais baixa a necessidade você estiver satisfazendo, menor a sua margem de lucro, menor a sua possibilidade de lucro naquele negócio. Quanto mais alta a necessidade você estiver satisfazendo, o seu problema resolver uma escala mais alta daquela pirâmide, maior a sua possibilidade de lucro. Vamos trazer um exemplo prático aqui dentro da nossa área do agronegócio. Aquele produtor que produz e vende a alimentação mais básica, ali, o arroz e o feijão, que você come para satisfazer a sua necessidade mais básica, que é a fisiológica da fome, ele vai ter uma margem de lucro pequena. Um produtor de os mais sofisticados tipos de vinho também está dentro do agronegócio, mas ele vai ter ali um produto selecionado, um produto sofisticado, que vai atender a outras necessidades. Ninguém está ali se alimentando ou matando a sede simplesmente com aquele vinho sofisticado. As pessoas vão pagar valores absurdos por aquela garrafa de vinho, mas não para atender a necessidade fisiológica, para atender ali uma necessidade de autoestima, autorrealização, no topo da pirâmide. Ou mesmo uma necessidade social, de juntar um grupo de amigos para tomar aquele vinho, para degustar aquele produto mais sofisticado. O produtor daquele vinho mais sofisticado, dentro do agronegócio, vai obter um lucro muito maior do que o produtor do básico.
E isso a gente vem observando no segmento de cafés também, por exemplo. Aqueles cafés mais sofisticados, então diversos produtores que produziam o café no modo commodity, hoje estão produzindo cafés gourmet, porque há uma tendência, já falamos isso em aula, há uma tendência a se gostar e apreciar o café mais sofisticado. Eles estão migrando porque tem maiores possibilidades de lucro nesse segmento. Aqui no slide vocês têm exemplo também de água, por exemplo. A água que você mata a sede é a água da companhia de água da sua região, que vem na torneira da sua casa. Mas se você comprar uma água dessa Perrier, por exemplo, uma garrafinha de 330 ml custa praticamente R$100. Quem toma essa água não é a necessidade fisiológica ali apenas de matar a sede, de se manter vivo. Não, é uma necessidade de autoestima, de poder estar tomando uma água sofisticada, que veio lá do degelo dos Alpes franceses, em outra necessidade. Quem vende água Perrier tem muito mais lucro do que a companhia de água que entrega na sua cidade, na sua torneira. A mesma coisa uma caneta Montblanc, uma caneta Bic que você paga aí R$1, que ela vai cumprir a mesma função de uma caneta Montblanc que custa até aí R$750, por aí nessa faixa. Aí vai uma necessidade de autorrealização. Um alto executivo quer tirar aquela caneta do bolso para assinar um contrato de um grande negócio na frente de diversos investidores, aquilo dá credibilidade, é uma outra necessidade que não a necessidade mais básica que uma caneta resolve, né? Que uma caneta satisfaz. Entenderam? Quanto mais alta, então pense agora no seu produto, no seu serviço. Qual é o nível da pirâmide que ele satisfaz? Quanto mais alto, maior vai ser a sua possibilidade de margem de lucro. Para vocês entenderem isso ainda melhor, eu vou citar um exemplo dentro do agronegócio com várias necessidades aí sendo atendidas. Imagina aqui que um produtor rural precisa de tratores para sua fazenda. Ele pode comprar um trator ali mais simples, de uma marca desconhecida, que vai atender ali a necessidade que ele precisa da lida com a terra. Porém, ele decide comprar de uma marca renomada, uma marca conhecida, consolidada e de grande respeito nesse mercado. Quais necessidades ali podem estar embutidas naquela compra? Ele pode, por ter produtos de alta qualidade, ter a necessidade de autoestima sendo atendida ali. Ele pode também ter eventos daquela marca, das reuniões, dos eventos, e estar ali interagindo com outros produtores ali, fazendo aquele networking, né, rede de contatos, com produtores que também compartilham do uso daquela marca. Necessidade social. Além disso, a decisão também envolve segurança e confiança, a necessidade de segurança, porque essa marca tem um histórico de confiabilidade, um suporte técnico superior às outras. Então ele se sente mais seguro aí no pós-venda. Então, mesmo que aquele trator de menor custo, marca desconhecida, iria atender a necessidade básica de arar a terra, essa escolha por uma marca mais prestigiada reflete nesse produtor a busca por outras necessidades, como esse status e a autorrealização também. Vocês viram também que nos aspectos externos é avaliado o alcance da sua ideia. Então, a sua ideia, do jeito que está proposta, resolve um problema pontual, regional, nacional ou global. Também tem o aspecto da clareza com que o cliente enxerga o benefício que aquilo trará a ele. Se você precisa explicar ou se ele já percebe claramente que isso é a melhor solução para o problema que ele tem. O tamanho do mercado, a quantidade de pessoas também que a sua ideia resolve o problema, o potencial de lucratividade, como vimos lá, e aí lembre-se que o grau da necessidade vai influenciar nisso, e o grau de diferenciação e de inovação, para saber se você não está apenas copiando o que já é existente, ou se você está trazendo algo novo, mesmo que seja a nível ali da sua região. Agora vamos falar dos aspectos internos, porque mesmo que a sua ideia esteja bombando lá nos melhores níveis de avaliação dos aspectos de fora do mercado, de nada adianta se ela não combinar com você. Ela tem que ser a melhor oportunidade que combine com o seu perfil empreendedor. Portanto, as melhores oportunidades de negócio são aquelas que unem suas paixões pessoais, seus conhecimentos, com aquilo que o mercado precisa e quer pagar. Por isso, o lado da mandala que avalia os aspectos internos, ele pergunta se representa uma de suas paixões pessoais, que é preciso gostar de resolver o problema. É por isso que lá pergunta, o problema resolve uma de suas paixões pessoais? Você não é que você goste do produto ou do serviço em si. Você precisa gostar de resolver aquele problema. Por exemplo, o cidadão adora pedalar, adora fazer passeios de bicicleta, viagens de bicicleta, então ele decide montar uma oficina de bicicleta. E aí ele não se dá bem, não gostou. Mas o que ele gostava é de estar lá na pista pedalando. Ele precisa gostar do problema, ele precisa gostar de consertar as bicicletas dos outros, de ver a cara de alegria do seu cliente, depois de ter um problema na sua bicicleta resolvido e saber que ele vai poder desfrutar no final de semana. Então ele tem que gostar do problema, não do produto, do serviço em si. Tem diferenças. Quanto mais aquele problema representar um desafio intelectual para você,
mais a chance de você gostar dele por mais tempo. Então, se for algo ali muito monótono, repetitivo, logo você vai se enjoar. Se aquilo representar um desafio intelectual, mesmo no médio e longo prazo, algo que você precisa sempre ficar aprendendo mais, você vai continuar apaixonado por essa ideia por muito mais tempo. E a terceira pergunta é se tem um mercado consumidor amplo, grande o suficiente para atender o seu desejo de impactar a sociedade por meio do seu negócio. E é isso, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar um ponto, uma bolinha em cada ponto daquela mandala que responda a cada critério da sua ideia, uma ideia de cada vez. Depois vocês vão ligar esses pontos e observar como ficou esse mapa. Obviamente, como as melhores respostas estão na ponta da mandala, aquele mapa que ficar mais aberto, pode você ligar os pontos, não esqueça de ligar os pontos para ter essa percepção. O mapa que ficar mais aberto, teoricamente, representa a melhor escolha. Mas cuidado com esse resultado final. Tem algumas ponderações que são necessárias. Não quer dizer que quanto mais aberto for o mapa, ali vai ser a ideia que você vai querer escolher. Porque existem empreendedores que não querem atender o maior número de pessoas possível, por exemplo. E ali é um dos critérios que mais pontua. Tem empreendedores que querem criar pequenos negócios e que realmente não crescerão, mas querem oferecer um produto muito diferenciado para um nicho pequeno de mercado, para um número específico de pessoas. E ele quer manter a qualidade, manter aquele ambiente ali acolhedor, aquele produto artesanal com muita qualidade. E pode sim ser um negócio muito lucrativo, durável, que ele se apaixone por esse negócio, não necessariamente representa a resolução do problema de bilhões de pessoas. Outros também não estão interessados na oportunidade mais lucrativa do mundo. Portanto, não é tudo que está aberto demais no mapa que representa para você a melhor oportunidade de negócio. Tem que ter os critérios ali subjetivos também. Tem pessoas que não querem criar negócios muito inovadores. Criar negócios tradicionais, mas oferecendo produtos ou serviços de altíssima qualidade. No caso que eu falei, há uma onda, há uma tendência dessa coisa mais artesanal, mais tradicional, de voltar um pouco atrás em alguns valores e oferecer coisas de extrema qualidade, de forma retrô, digamos assim. E não há nada de errado nisso. Portanto, ali é para um parâmetro geral. Existem critérios e ponderações subjetivas que você deve fazer para a melhor avaliação da sua oportunidade de negócio. Utilize esse mapa como uma ferramenta de reflexão. E aqui tem um exemplo da Cacau Show. A Cacau Show, tempos atrás, era apenas uma loja de chocolate. As pessoas iam lá quando estavam com vontade de comer chocolate. Então estavam ali satisfazendo uma necessidade básica de consumir o produto. Com o tempo ele viu que as pessoas buscavam presentear outras. Então ele começou a resolver um problema mais acima, de uma necessidade social. Então criou aqueles kits bem embalados, bonitos, a um preço acessível, começou a resolver um problema. Muito mais gente, aumentou demais o alcance do problema que ele vinha resolvendo, o número de pessoas atendidas. Então utilize também esse mapa que gerar o seu negócio como uma ferramenta que você analise outras possibilidades dentro do mesmo negócio. Nesse sentido, gente, se vocês têm realmente a intenção de crescer, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Utilize aquele mapa como forma de pensar como transformar o alcance do seu produto em algo muito maior. Quem sabe aí você não é o futuro criador de uma dessas grandes marcas que a gente conhece e começaram bem pequenininhas. E se o seu mapa ali do ambiente interno e externo der muito diferente, lembre-se que o lado de dentro é o mais importante. Por mais que você encontre a melhor oportunidade de negócio segundo o mercado, mas isso não estiver fortemente associado às suas paixões pessoais, às suas motivações intelectuais, à sua capacidade de realizar aquilo, a ideia não é a melhor para o seu perfil empreendedor. Então, várias oportunidades que eram muito promissoras não deram certo, não em função da ideia em si, mas de quem estava empreendendo. Não combinavam com quem estava empreendendo. Portanto, trabalhar muito por alguma coisa que não te inspira não vai te levar muito longe. Então, das duas ideias que vocês selecionarem para participar dessa ferramenta, qual é a melhor ideia de negócio para você? Infelizmente ou felizmente, essa ferramenta não é uma bola de cristal para adiantar. Nenhuma das ferramentas de análise de oportunidades é uma bola de cristal. A melhor maneira de prever o seu futuro é você mesmo criá-lo. Então agora, de forma bem objetiva, vou explicar o que vocês irão fazer. Como eu disse, juntando novamente com sua dupla anterior, ou se você fez sozinho, selecione aquelas duas ideias de negócio que vocês trabalharam no exercício passado, na tabela de avaliação. Vocês trabalharam aí 5 ideias, escolham duas em consenso, já vão ali exercitando a negociação. E aí, como que eu vou escolher, professor? Aquela que teve a melhor pontuação? Não, lembre-se aí que tem alguns critérios que não são apenas matemáticos. Você vai escolher em consenso. Pode ser que teve a melhor pontuação, pode ser que não. Veja aí com o seu colega, sua colega, seu sócio e sua sócia, qual será a melhor ideia. E escreva aqui, no campo A ideia de negócio A, no campo B, a ideia de negócio B. Questão 2, extremamente importante, aí com base no que a gente falou na aula, né, sobre problema. Qual é o problema que a ideia A está resolvendo para o seu cliente?
e qual é o problema que a ideia B resolverá para o seu cliente. Então, só isso aqui já é um grande parâmetro se você escolheu as duas ideias certas. Realmente, existem grandes problemas aí para serem solucionados. E aí a questão 3 é aplicar naquela mandala sobre o negócio A, a primeira ideia aí que vocês colocaram, cada uma ali das questões daquela mandala. Ambiente externo e ambiente interno. Você vai fazer toda a aplicação aqui só pensando no negócio A, primeiramente, e depois vai ligar esses pontos. Na questão 4, vocês vão escrever um pouquinho que vocês concluíram sobre o resultado da ideia A. Vai fazer ali uma pequena análise do que você achou dos resultados que apareceram. Agora vamos fazer a mesma coisa com o negócio B. Vamos ligar os pontos na mandala, critérios de ambiente interno e externo. Aplicando aqui todas as respostas, depois ligando os pontos em relação ao negócio B. Da mesma forma que a gente fez no negócio A, agora, na questão 6, vamos fazer uma análise, uma breve descrição ali por escrito do que vocês acharam dos resultados obtidos no gráfico aí na mandala do negócio B. E, finalmente, no item 7, diante das análises dos dois resultados, vocês vão escolher uma das duas ideias, em consenso, na dupla. Qual a ideia percebida por vocês que representa a melhor oportunidade de negócio? Contem também por que chegaram a essa conclusão. Se foi somente pela pontuação ali do mapa ou por outros fatores. E aí, claro que a gente vai ficar curioso em saber quais fatores que vocês ponderaram. Explique pra gente. E assim termina a nossa aula de hoje, pessoal. Uma aula bem prática, com uma atividade que vocês vão aplicar na prática e eu espero que seja muito útil para que vocês consigam, não só na nossa disciplina, mas no futuro, utilizar sempre que precisarem escolher entre duas oportunidades de negócio que estiverem indecisos. Como de costume, eu e toda a nossa equipe à disposição de vocês para qualquer dúvida nos nossos canais que vocês já conhecem. Deixo aqui um forte abraço e nos encontramos na próxima aula.